Godot era um virgem fracassado sem esperança de perder o Vicarte, até que um dia ele ajudou uma gata a destruir um imortal para poder transar, mas acabou ganhando o poder de destruir todos os deuses e conquistar as deusas mais gostosas do Olimpo. Tudo começou em sua viagem à Itália para devolver um grimório a um velho amigo de seu avô. Enquanto ele caminhava pela rua parecendo um namorado confuso em uma Sephora, uma garota chamada Erika tentou assaltá-lo. Ela exigiu que ele lhe desse o grimório, acusando-o de roubar o antigo tablet, mas Godot recusou. Quando ele estava prestes a explicar por que tinha o tablet, eles ouviram um som e no momento seguinte, um javali gigante apareceu. Imediatamente, Erika saiu para lutar contra o porco superalimentado com esteroides, dando a Godot a chance de ir embora. Contudo, em vez de fazer isso, ele decide ser Superman, porque percebe que Erika está tendo dificuldades com o javali. Godot correu para salvar Erika, que estava prestes a ser transportada para outro mundo, caindo para a sua perdição. Você está bem? Após seu resgate audacioso, ele e Erika assistiram enquanto o javali gigante era levado por um tornado, desaparecendo quase da mesma forma que apareceu. Erika então explicou a Godot que o javali era uma encarnação de um deus herege, que havia sido convocado para causar destruição. Ela disse que deuses hereges existiam apenas para trazer desastres ao mundo, ao contrário de Zeus, o deus culto com 1000 descendentes. Cada desastre provocado pelos deuses correspondia às suas habilidades, e somente aqueles que possuíam magia podiam vê-los, o que significava que Godot possuía magia. Enquanto esperavam na estação de trem, ela perguntou novamente sobre o Grimório, e ele disse que deveria devolvê-lo a Lucrécia Zola. Reconhecendo o nome, Erika informou que a mulher era a grande bruxa de Sardina, e ofereceu-se para levá-lo até ela. Para chegar à casa de Lucrécia, eles pegaram o carro de Erika. A empregada dirigiu como se estivessem em uma perseguição policial de alta velocidade, e Godot quase perdeu o fôlego. Quando chegaram à casa de Lucrécia, foram recebidos por um gato falante, que lhes concedeu acesso à residência. Dentro da casa, eles encontraram Lucrécia esperando em uma lingerie que não deixava nada para a imaginação. A aparência da mulher chocou Godot, porque ele tinha assumido que ela seria uma velha enrugada cujo hobby era comer crianças. Não uma modelo da Victoria's Secret, eventualmente ele superou o choque e entregou o grimório a ela. Então ela perguntou se ele encontrou alguém no caminho. Godot lembra-se de como, a caminho de ajudar Erika contra o javali, ele encontrou um cara misterioso que lhe disse para segurar o tablet, e o deixou com mais perguntas do que respostas. Ele contou a ela sobre o cara misterioso, e Lucrécia imediatamente devolveu o grimório para ele, dizendo que os deuses desejavam que ele o mantivesse. Aquela noite, Erika bebeu demais e desmaiou, então Godot ajudou a colocá-la na cama. Mas quando ele tentou sair, descobriu que Lucrécia tinha trancado a porta na esperança de que realizassem o ritual de palmas. Infelizmente para o pobre Godot, quando Erika acordou de manhã, ela resetou seu cérebro com um soco. Godot tentou explicar o que havia acontecido, mas antes que pudesse, eles ouviram um barulho alto vindo de fora. Imediatamente, Erika se vestiu e correu para fora com Godot não muito atrás, e eles ficaram surpresos ao encontrar um gigante de pedra passando. Erika o chamou e implorou para ele parar, o que ele fez, mesmo dizendo que era indelicado parar um deus. Ela pediu desculpas e perguntou se ele era Melqart, ao que ele respondeu que sim, mas a conversa deles foi interrompida quando um raio o atingiu. Melqart então continuou seu caminho, mas Erika disse a Godot que ela iria à frente para impedi-lo de lutar com outro deus. No entanto, Godot insistiu em ir, então ela pediu a Ariana para levá-los até onde Melqart havia ido. No caminho, Godot lembrou-se do que Lucrécia lhe dissera sobre como o Grimório tinha o poder de roubar a autoridade de outro deus. Ela também disse que tinha uma encarnação do deus Veretragna, que era muito poderosa. Quando eles alcançaram Melqart, ele já estava cara a cara com Veretragna, e Erika ficou surpresa quando Godot reconheceu Veretragna. Enquanto os dois deuses se preparavam para lutar, Erika se colocou entre eles, tentando convencê-los a desistir do confronto. No entanto, eles disseram para ela sumir se não quisesse virar um tapete humano. Veretragna chegou a tentar atingi-la com relâmpagos, mas Godot a afastou a tempo. Determinado a protegê-la, ele decidiu se aliar a Melqart e prometeu ajudá-lo a derrotar Veretragna. Surpreendentemente, Veretragna apoiou a aliança deles e disse a Godot que ele havia feito a escolha certa. No entanto, isso não o impediu de tentar atingi-los com trovão novamente. Felizmente, Melqart já havia antecipado isso, então ele lançou um escudo protetor ao redor deles. Recusando-se a desistir, Veretragna convocou sua espada dourada, que tinha o poder de tornar ineficaz o poder de um deus e cortar o escudo. Vendo o que estava acontecendo com o escudo, Erika tentou convencer Godot a fugir, mas ele disse que era hora de testar se sua armadura de trama era mais espessa que a dela. Então ela o beijou na bochecha, dizendo que era um amuleto da sorte. Assim que o escudo se quebrou, Godot libertou o garanhão do Grimório para atacar Veretragna. No entanto, como era originalmente a encarnação de Veretragna, ele permaneceu ileso e chamou Godot de tolo por arriscar sua vida. Em resposta, Godot revelou que ele havia usado o cavalo para distraí-lo de seu verdadeiro objetivo:
roubar a espada dourada. Erika beijou Godot e toda a área foi envolvida por uma luz dourada. Muitas espadas douradas estavam espalhadas pelo local, e uma delas perfurou Veretragna no peito, eliminando-o definitivamente. Usar a espada enfraqueceu Godot, que desmaiou e se encontrou em um estado onírico. Lá, ele conheceu alguém chamado Pandora, e ela o informou que, já que ele havia matado um deus, ele renasceria como um campione dias depois. Enquanto Godot estava se preparando para a escola, ele percebeu que Erika estava dormindo em sua cama. Pior de tudo, a garota estava tão despida quanto no dia em que nasceu, e não parecia se incomodar que ele podia ver tudo o que a mãe dela lhe deu. Afastando quaisquer desejos culturais que surgiam em sua mente, Godot convenceu a garota desmiolada e desavisada a se vestir. Quando desceram, sua irmã perguntou por que uma garota atraente concordaria em passar a noite com um idiota sem charme como ele. Godot ignorou a provocação dela e tentou explicar a situação, mas logo percebeu que teria mais chance de resolver a fome mundial do que vencer uma discussão com mulheres. Mulheres. Foi então revelado que ver ele derrotar um deus deixou Erika tão empolgada que ela se apaixonou por ele e insistiu em segui-lo para o Japão. Mais tarde na escola, Goto recebeu o choque de sua vida quando a professora apresentou Erika como sua nova colega de classe. Para piorar, a garota apaixonada anunciou que Goto era seu futuro marido, chocando a todos. Sem pensar, Goto arrastou Erika para fora da sala de aula, mas ficou surpreso quando se virou para falar com ela, e viu que ela tinha agarrado outra pessoa. A garota que ele agarrou se chamava Yuri, e por algum motivo estranho, ele decidiu ir para casa com ela depois da escola. Antes de irem longe, foram abordados por um homem que se apresentou como Amakatsu e os levou a um templo próximo, onde explicou por que os abordou. Ele disse que era de uma organização governamental encarregada de lidar com incidentes relacionados a deuses ou magia. Ele alertou Goto para ter cuidado com Erika, pois acreditavam que ela tinha vindo ao Japão porque queria convencer Goto a se juntar à sua organização na Itália, e por outras razões que ainda não haviam descoberto. Após seu encontro inesperado com Amakatsu, Goto voltou para casa, mas sua mente estava inquieta, pois o aviso de Amakatsu sobre Erika o deixou com mais perguntas. Ver Erika em sua cama quando entrou no quarto o fez perder a calma. Então, antes que ela pudesse dizer o que queria, ele decidiu confrontá-la, perguntando quais eram seus verdadeiros motivos para vir ao Japão. Para responder a sua pergunta, Erika prometeu contar-lhe tudo o que ele quisesse saber com a condição de que ele saísse em um encontro com ela. Vendo nenhum mal no pedido dela, Goto concordou, mas para sua maior surpresa, o chamado encontro foi uma viagem ao Coliseu na Itália. Enquanto esperava Erika vir para começar seu estranho encontro, uma garota misteriosa se aproximou de Goto, pedindo-lhe um duelo. Confuso sobre o motivo dela querer lutar com ele, ele disse que não estava interessado, o que a irritou, então ela lhe disse que ele era indigno de ser um campione, e em seguida desapareceu. Erika chegou logo depois com 3 homens que queriam ver do que o 7º campione era capaz. Depois de explicar a Goto por que os homens estavam ali, Erika invocou sua espada e avançou contra o idiota desavisado. Chocado como estava, Goto conseguiu desviar dos ataques dela sem ter que revidar. Mas quando ela invocou um enorme leão de aço para lutar em seu lugar, ele decidiu que era hora de liberar seu gladiador interior. Usando as habilidades que herdou de Veretragna, ele capturou o leão e o lançou no chão, mas ele se levantou novamente. Para evitar ser despedaçado pela poderosa besta, Goto ativou os poderes do raptor e começou a se mover tão rápido quanto Barry Allen, evitando os ataques do leão. Vendo isso, Erika interveio e transformou o leão de volta em sua espada antes de criar um tornado mágico. Indiferente às suas encenações, Goto disse a Erika que não iria se conter e a aconselhou a desviar de seu ataque iminente. No momento seguinte, ele liberou um javali gigantesco que avançou contra Erika. O javali entrou no Coliseu, reduzindo-o a escombros. Goto avançou contra ela, derrubando-a instantaneamente. Sua performance impressionou os 3 homens, e eles permitiram que Erika lhe concedesse uma pedra misteriosa. Erika então disse a ele que estava com ele porque o amava, e não porque ele era uma missão dada a ela por sua organização. Enquanto isso, Amakatsu encontrou-se com Yuri e informou-a que um deus estava em movimento para fazer algo. Ele disse que não sabia o que era, mas tinha certeza de que Goto estaria envolvido e que eles precisavam estar preparados. Em outro lugar, a garota misteriosa que havia tentado fazer Goto lutar com ela no Coliseu estava no topo de um prédio, observando a cidade como se fosse também uma deusa herege, e sua missão no Japão era encontrar o Gorgoneion. No dia seguinte, Yuri se aproximou de Goto e pediu para falar com ele em particular. Então, durante a pausa para o almoço dela, ele foi até o terraço. Lá, Yuri perguntou se ele tinha visto um tesouro sagrado chamado Gorgoneion, e Goto disse que não. Curioso para saber o que era, ele pediu a Yuri que descrevesse como parecia, e ela o fez. Ela disse que se assemelhava a um pequeno medalhão de pedra. Então Goto tirou o medalhão de pedra que Erika lhe dera e mostrou a ela. Quando Yuri viu o medalhão, ficou chocada, mas disse-lhe que a deusa que o possuía estava à procura dele, e que o mundo seria destruído se a deusa o encontrasse.
Após a escola, Yuri e Gotó foram ao templo, e enquanto conversavam, Yuri revelou que tipo de desastre aconteceria ao mundo se a deusa conseguisse o Gorgoneion. Segundo ela, havia uma profecia que previa que, quando o evento catastrófico ocorresse, o céu estaria sem estrelas. A profecia foi transmitida pela princesa Alice, uma sacerdotisa, que havia alcançado o nível mais alto no céu. Yuri disse que as profecias de Alice nunca estavam erradas, e acrescentou que se a deusa obtivesse o Gorgoneion, ela se corromperia com seu poder avassalador. Erika logo chegou, e depois que lhe contaram sobre o que estavam discutindo antes de sua chegada, ela concordou que Yuri estava certa. Também foi acordado que Yuri usaria seus poderes para localizar a deusa, cuja verdadeira identidade era Athena. Quando Yuri a localizou, Gotô e Erika partiram para encontrá-la, e Gotô ficou surpreso ao ver que ela era a mesma garota que o havia abordado no Coliseu na Itália. Sentindo que eles não estavam com o Gorgoneion, Athena atacou a dupla desprevenida. Felizmente, os sentidos de aranha da Erika entraram em ação naquele momento e ela bloqueou o ataque com sua espada. Mudando de tática, Athena usou magia para prender Erika. Em seguida, foi atrás de Gotô, dando-lhe o beijo da morte. O beijo foi uma desculpa para administrar um veneno letal em seu sistema, que lentamente o enfraqueceria até ele morrer. Depois de conseguir se libertar, Erika transformou sua falsa Excalibur em uma lança e avançou contra Athena, lutando com todas as suas forças. Infelizmente, todos os seus esforços foram em vão, pois Athena não a considerava uma oponente digna, já que ela não era o campeone. Mesmo assim, Erika continuou atacando e lançou sua lança em Athena, mas ela se despedaçou antes de tocá-la. Recusando-se a desistir, Erika juntou os pedaços e os usou para prender Athena. Enquanto esta luta unilateral estava em andamento, Yuri seguiu para o lugar onde pretendia selar o Gorgoneion. Antes de chegar lá, foi interceptada por Liliana, que lhe pediu para entregar o Gorgoneion. Yuri recusou, então Liliana tentou atacá-la e pegar à força, mas a Makasu apareceu em um carro naquele momento, sentindo-se como Dominique Totoro. Sua chegada repentina distraiu Liliana o suficiente para que Yuri criasse uma barreira em forma de gaiola ao redor dela, prendendo-a ali. Mais tarde, Gotô acordou no colo de Erika e perguntou onde estava Athena, então Erika disse-lhe que a deusa tinha partido para continuar sua busca pelo One Piece. Esperando fazê-lo entender por que o medalhão era muito importante para Athena, ela o beijou para transferir o conhecimento para ele. Aconteceu que o monstro Gorgoneion se chamava Medusa, e depois que o herói Perseu a derrotou, sua cabeça foi dada a Athena. Athena então colocou a cabeça de Medusa em um de seus escudos mágicos, e foi assim que o medalhão surgiu. Erika ainda estava explicando as coisas a Godot quando o céu ficou completamente escuro, fazendo-os perceber que Athena já estava agindo. A Loli até enviou suas corujas para procurar o medalhão, esperando reduzir o tempo que passaria vagando à procura dele. Depois de ver o que ela tinha feito ao céu, Godot e Erika correram para encontrar Yuri, que os havia chamado justo quando estava se preparando para selar o Gorgoneion. Durante a chamada, Godot informou Yuri que ela estava em perigo, já que Athena provavelmente tinha encontrado sua localização. Ele a instruiu a dizer seu nome de todo o coração se as coisas saíssem do controle, prometendo ajudá-la como seu gênio pessoal. Quando Godot terminou a ligação, ele e Erika abandonaram o carro, decidindo continuar a jornada quebrando o recorde de Usain Bolt. Erika perguntou a Godot se ele pretendia usar sua habilidade de vento para ajudar Yuri quando ela o chamasse, e ele respondeu que sim. No entanto, ele admitiu que não tinha certeza se conseguiria, já que ainda estava se acostumando com seus novos poderes e como eles funcionavam. Enquanto isso, Athena encontrou Yuri e a derrotou com facilidade. Mas antes que pudesse partir, Liliana chegou e tentou ajudar Yuri. Infelizmente, ela não era páreo para o poder de Athena, e acabou sendo derrotada da mesma forma que Yuri. Athena então coletou o Gorgoneion e o usou para voltar à sua verdadeira forma. Mas ela logo percebeu que ainda não estava com todo o seu poder. Vendo o que Athena estava fazendo, Yuri chamou por Godot, assim como ele pediu, e ele veio como prometido, segurando-a antes que ela caísse. Após esse ato de cavaleiro de armadura reluzente, o grupinho de aspirantes a Vingadores se preparou para enfrentar Athena. Infelizmente, Yuri começou a tossir e sentir dor. Então, Athena admitiu que a envenenou usando sua névoa mortal, que ela havia inalado pouco antes da chegada de Godot. Mantendo a calma, Godot convocou a Espada Dourada para poder usá-la e neutralizar o veneno no sistema de Yuri, já que ela tinha o poder de desfazer o poder de um deus. Depois que Yuri ficou bem, ele se transportou com Athena para a dimensão com as espadas douradas e avançou contra ela. Como Yuri não entendia onde Godot estava, Erika explicou que Godot tinha ativado a expansão de seu domínio e puxado Athena para um lugar onde ele pudesse lutar com ela livremente, sem preocupações. Dentro da dimensão dourada, Athena convocou duas cobras gigantes para lutar contra Godot, mas ele as transformou em pedra usando sua espada. Ele então a atacou novamente e continuou até conseguir enfraquecê-la, e a dimensão desapareceu.
Como a deusa ainda estava viva, Erika passou sua lança para Godot, e ele a lançou em Athena. Essa ação resultou em uma explosão, que feriu gravemente Athena e a forçou a reverter para sua forma mais jovem. No entanto, em vez de finalizá-la, Godot pediu para ela ir embora e nunca mais voltar, a menos que estivesse disposta a se juntar a Veretragna na vida após a morte. Após todo o incidente, Amakassu fez uma ligação para sua organização, informando que a ameaça havia sido neutralizada por Godot. No entanto, ele não acreditava que este fosse o desastre que a princesa Alice havia previsto, porque tinha sido resolvido rápido demais. Dias depois, Yuri teve uma visão em que viu Liliana se curvando diante de um homem misterioso. Liliana perguntou a ele se finalmente era hora de começar os planos, e o homem a instruiu a prosseguir, mencionando que ela tinha tudo de que precisava. Nesse momento, Yuri abriu os olhos e tentou entender o significado da visão. Quando ela chegou à escola mais tarde, encontrou Erika sentada no colo de Godot e assistiu junto com o resto da classe, enquanto Godot tentava fazer Erika se levantar. Claro, Erika recusou, dizendo a Godot para parar de fingir que não estava morrendo de vontade de arrancar suas roupas. Quando ela começou a insinuar que eles tinham passado a noite fazendo exercícios juntos, Godot percebeu que a garota louca não tinha boas intenções. Justo quando ele estava prestes a questionar suas intenções, Yuri apareceu ao lado deles e começou a repreendê-los. Ela disse que era inadequado usarem a sala de aula como seu ninho de amor pessoal, e pediu especificamente a Erika para parar de agir como se trabalhasse nas ruas para viver. Em resposta à declaração dela, Erika disse que não havia nada de errado com o que estava fazendo, já que tanto seu corpo quanto sua espada pertenciam a Godot. Mais tarde na aula, toda a turma assistiu Erika arremessar como uma jogadora profissional de beisebol, e Yuri perguntou a Godot se Erika estava usando magia para melhorar seus arremessos. Ele disse a ela que Erika não estava fazendo isso, mas por causa da certeza dele, Yuri perguntou quando ele começou a confiar cegamente em Erika. Godot disse a ela que era porque ele sabia que Erika era só conversa fiada, e seu ato de durona era apenas isso, um ato. No meio do discurso, Erika chamou Godot, pedindo-lhe para ser o arremessador do próximo jogo dela, mas ele recusou, então ela tentou provocá-lo para que mudasse de ideia, zombando dele. Ainda assim, Godot recusou seu pedido, então a garota astuta desafiou Yuri para uma partida só para irritá-lo. Godot tentou fazer Erika recuar, mas ela o ignorou como Ozai ignorou Zuko a vida toda e começou a provocar Yuri. Yuri concordou em jogar contra Erika, mas a avisou para não subestimá-la. Não tendo escolha, Godot concordou em ser o apanhador para o jogo, mas antes de começarem, Yuri usou o hack de observação para ver como o jogo ocorreria. Ela contou a Godot sobre isso, e ele imediatamente elaborou um plano que garantiria sua vitória sobre Erika. O único problema com este plano perfeito era Yuri, porque seus balanços eram quase tão fracos quanto o jogo do seu Ri. E a bola passou por ela diretamente para a mão de Godot. Após o segundo strike, Godot disse a ela para dar uma tacada apenas quando ele desse o sinal, mas isso não deu certo. Isso porque quando Erika lançou novamente e Godot deu o sinal, Yuri não apenas acertou a bola, mas também as preciosas joias de família de Godot. Enquanto isso, no local da cratera criada pela luta de Godot e Athena, Amakassu encontrou-se com Lilian. Ele perguntou qual era o negócio de um cavaleiro de bronze da Cruz Negra de Bronze no Japão, e ela disse que havia passado por lá por capricho, após o que ela foi embora. De volta à escola, Godot e as meninas subiram ao telhado para almoçar. Quando eles notaram a enorme marmita de Yuri, Godot mencionou que não fazia ideia de que ela tinha um apetite tão grande. Yuri explicou que tinha feito comida demais e queria compartilhar com eles. Erika rapidamente pegou um pedaço de omelete e deu uma mordida, mas reclamou que não estava macio o suficiente. Godot disse para ela ficar quieta, apontando que ela nem conseguia cozinhar um ovo, e então elogiou as habilidades culinárias de Yuri. Isso levou Erika a provocar Yuri, sugerindo que ela estava tentando seduzir Godot com sua culinária. Claro, Yuri negou, afirmando que seu único objetivo era guiar Godot. Curiosa, Erika perguntou a Yuri se ela tinha um celular, ao que Yuri admitiu que não tinha. Erika aconselhou-a a conseguir um, pois isso lhe permitiria falar com Godot sempre que quisesse. O surpreendente foi que ela pediu a Godot para acompanhar Yuri, fazendo a garota sentir-se tão sobrecarregada que inventou uma desculpa para sair. Assim que ela saiu, Erika informou Godot que só estava permitindo que ele mantivesse Yuri ao seu lado por causa da habilidade especial dela. Depois da escola, Godot acompanhou Yuri até uma loja de celulares para que ela pudesse comprar um telefone, mas ela se sentiu envergonhada e deslocada. Quando ele mostrou o celular dele, ela decidiu comprar o mesmo modelo para que ele pudesse ensiná-la a usá-lo. Enquanto Godot foi falar com um membro da equipe, Yuri percebeu uma presença por perto, mas quando olhou naquela direção, a pessoa já tinha ido embora. Depois de comprar o telefone, eles foram a um parque onde Godot mostrou a Yuri como configurá-lo. Assim que ela pegou o jeito, ela ligou para o telefone dele para compartilhar seu número e pediu que a ligasse se algo acontecesse antes de ir para casa. Quando Godot chegou em casa, ele recebeu uma ligação de Salvatore Doni, outro campione com quem ele lutou enquanto estava na Itália. Salvatore informou a Godot que um campione estava visitando o Japão e aconselhou a desafiá-lo para um duelo, dizendo que isso o tornaria mais forte.
No momento em que as palavras saíram de sua boca, Godot desligou a chamada e ligou para Yuri para perguntar sua opinião sobre o assunto. Yuri estava no banheiro quando a chamada dele chegou, mas antes que pudesse pegar o telefone, Liliana apareceu de repente e a nocauteou. Quando ela acordou mais tarde, estava no quarto que viu em sua visão e o homem misterioso, Liliana, estava prometendo se apresentar como Vauban. Ele era o outro campione sobre o qual Salvatore vinha falando para Godot, e sua missão no Japão era deslacrar um deus herético que ele desejava lutar porque estava entediado. Ele pediu a Yuri para romper o selo do deus, já que foi ela quem o selou 4 anos atrás, o que a surpreendeu. Horas depois de Yuri ser levada por Liliana, Amakatsu ligou para Godot e Erika para irem ao templo e informou-os sobre o que tinha acontecido. Ele implorou para que trouxessem Yuri de volta, então eles pediram que ele desse todas as informações que tinha sobre Vauban e onde encontrá-lo. Enquanto discutiam os planos de resgate, Yuri estava sentada no quarto em que foi colocada, relembrando a conversa que teve com Vauban anteriormente. Ela havia recusado veementemente deslacrar o deus, mas Vauban disse que ela não tinha escolha nessa questão. Em resposta, Yuri ameaçou tirar a própria vida se ele continuasse insistindo para ela deslacrar o deus, mas Vauban assegurou-lhe que sua ameaça não significava nada. Para provar seu ponto, ele convocou seus servos mortos e explicou que seu poder lhe permitia controlar os mortos. Então, mesmo que ela cumprisse sua ameaça, ele simplesmente controlaria sua alma para fazer suas ordens. Intrigada pelo poder dele, Yuri usou sua habilidade para olhar na alma de Vauban e descobriu que o deus que ele havia matado e de quem herdou a autoridade era Osíris, um deus egípcio que governava a Terra dos Mortos. Mais tarde naquele dia, Erika e Godot chegaram à residência de Vauban e, como esperado, não receberam uma recepção calorosa. Enquanto lutavam contra os fantoches mortos de Vauban que os atacavam, outro foi informar Vauban sobre a chegada deles. Vauban ordenou que eles fossem eliminados rapidamente. Depois de derrotar a primeira onda de guerreiros, Godot e Erika encontraram uma bruxa que invocou um golem. Godot tentou usar seu carneiro quando o golem se mostrou problemático, mas Erika explicou que tudo o que precisavam fazer era mudar as palavras em sua testa. Quando teve uma oportunidade, ela cortou uma, deixando apenas 4 letras, que se traduziram em morte e fizeram o golem desmoronar. Enquanto a luta acontecia, Liliana levou um pouco de chá para Yuri e informou-a que Godot e Erika haviam invadido o local. Yuri ficou momentaneamente sem palavras, então Liliana continuou falando e disse que Godot era semelhante a Vauban. Ela disse que ele só se importava com a emoção e a adrenalina que a luta lhe proporcionava, mas Yuri discordou. Ela pediu a Liliana que nunca comparasse Godot àquele irmão sanguinário barato, afirmando firmemente que Godot não era tão violento quanto os outros campeões. Ainda assim, Liliana argumentou que ele era, porque ele havia recebido seus poderes da mesma maneira que os outros, e era normal para eles desejarem uma boa luta. De repente, ela abandonou o assunto e pediu a Yuri para se purificar, pois o ritual começaria em breve e ela teria que invocar o deus. Em outro lugar do prédio, Erika instruiu Godot a guardar sua autoridade para sua luta contra Vauban, e eliminou o último dos servos de Vauban usando seu leão de aço. Antes de chegarem a Vauban, outro mago sob seu comando tentou eliminá-los, mas Erika rapidamente deu conta dele. Quando entraram na sala de Vauban, ele exigiu saber por que tinham vindo, e Godot disse que tinha vindo por sua amiga. O homem disse a Godot que ele não podia levar Yuri porque ela era um ativo valioso para ele, e ele nunca se separava de coisas que eram valiosas para ele. No entanto, ele disse a Godot que se trouxesse algo de valor igual a Yuri, consideraria fazer uma troca. Desinteressada em jogar os jogos mentais estúpidos de Vauban, Erika sugeriu a Godot que seguisse o conselho de Salvatore. Como ela se referiu a Salvatore como um amigo próximo de Godot, a curiosidade de Vauban foi despertada, e ele pediu que ela explicasse o que queria dizer com isso. Erika disse a ele que depois que Salvatore e Godot lutaram na Itália, eles criaram laços devido ao respeito mútuo por suas habilidades. Esperando mexer com a cabeça de Vauban, ela revelou que Salvatore aconselhou Godot a duelar contra ele, e mostrou que ele era uma relíquia do passado. Seu plano funcionou perfeitamente, porque antes que Godot pudesse refutar suas alegações, Vauban tomou a isca. Ele perguntou a Godot se ele foi o responsável por matar Athena, e Godot explicou que a deixou viver. Irritado, Vauban revelou que tinha a intenção de caçar Athena. Vauban estalou os dedos e no momento seguinte, Liliana e Yuri apareceram na sala. Ele disse a Godot que iriam brincar de esconde-esconde, explicando que permitiria que levassem Yuri, mas acrescentou que teriam apenas 30 minutos para ir o mais longe possível antes que ele começasse a persegui-los. Ele disse a eles que a única maneira de vencerem o jogo era se não fossem pegos por ele até o amanhecer. Depois de concordarem com o jogo maluco de Vauban, Godot e as garotas partiram, mas enquanto se afastavam, Erika falou. Ela disse a Godot que a menos que ele lutasse contra Vauban e o derrotasse, eles continuariam fugindo pelo resto de suas vidas. Godot informou-a de que estava plenamente ciente da situação. Ele então perguntou se ela tinha alguma informação sobre as autoridades de Vauban, mas ela explicou que Vauban já havia derrotado seu deus antes da Ordem dos Cavaleiros ser estabelecida. Nesse momento, Yuri interveio, implorando para que escapassem enquanto ela retornava a Vauban, já que ele apenas queria que ela realizasse uma invocação.
Erika respondeu firmemente, afirmando que não havia chance de ela sobreviver ao ritual, lembrando-os que o que Yuri realizou há 4 anos resultou na morte de mais de 30 pessoas. No momento seguinte, o alarme de Ariana disparou, sinalizando o fim dos 30 minutos de vantagem, e quase imediatamente, os lobos de Vauban apareceram atrás deles. Erika então ordenou que Ariana os deixasse em algum lugar vazio para evitar vítimas enquanto lutavam. Depois que ela os deixou, correram para uma área aberta antes de se virarem para enfrentar os lobos. No entanto, Erika impediu Godot de usar seu cavalo. Em vez disso, ela usou uma versão falsificada do desastre da corrente celestial para atacar os lobos com sua espada. Vauban apareceu diante deles quase imediatamente e convocou mais de seus servos mortos, que foram todos grandes cavaleiros durante suas vidas. Godot então invocou seu garanhão, que eliminou os cavaleiros em uma bola de fogo. Mas quando se aproximou de Vauban, ele se transformou em um lobo e engoliu a bola de fogo inteira, antes de convocar mais cavaleiros para lutar. Quando Erika começou a lutar com eles, Godot chamou por ela e disse que eles se reagrupariam. Ele então pegou Yuri e fugiu na velocidade da luz usando o poder de seu rapinante. Erika lutou até encontrar uma maneira de escapar de Vauban e seu exército de mortos, mas encontrou Liliana e elas começaram a lutar. Do outro lado da cidade, Godot parou de correr e Yuri tentou curá-lo com sua magia. Mas ele explicou que, como um campione, a magia não o afetava. Ele disse que a única maneira de ser eficaz seria se fosse injetada diretamente nele, fazendo Yuri se lembrar de todas as vezes que Erika o havia beijado descaradamente, ao perceber que esse tinha sido o motivo do beijo. Sentindo-se envergonhada, Yuri começou a corar e admitiu que sempre acreditou que Erika não passava de uma mulher vulgar por causa de quantos beijos dava nele. Yuri então começou a esfregar o peito dele para cima e para baixo com as mãos para ajudar a aliviar a dor. Enquanto ela fazia isso, Godot disse a ela que, se ele fosse encontrar Vauban, ele precisava se livrar de sua forma de lobo. Assim que Yuri começou a se desculpar por não ter informações sobre as autoridades de Vauban, ela de repente teve uma visão. Na visão, ela viu o rosto de uma estátua dourada, mas antes que pudesse explicar a Godot, Mikasa os interrompeu e disse que Erika estava em perigo. Enquanto isso, à medida que a luta entre Erika e Liliana se intensificava, Erika perguntou a Liliana por que estava trabalhando para aquele espantalho ambulante. Liliana respondeu que seu avô a forçou a servir Vauban porque Erika seduziu Godot a torná-la sua cavaleira. Assim que Liliana se preparou para atacar Erika novamente, Yuri chamou por ela de uma varanda, implorando para que parasse. Ela explicou que se Liliana se juntasse a eles, Godot a aceitaria de bom grado, pois ele não era o mesmo que Vauban. Quando Liliana declarou que de jeito nenhum abandonaria seu mestre, uma rajada de vento poderosa fez uma placa balançar em direção a Yuri. Felizmente, Liliana cortou-o ao meio com sua espada antes que pudesse atingi-la. Ela então voou em direção a Erika em outra tentativa de ataque. No entanto, hesitou quando Erika mencionou o livro escondido no fundo da gaveta do seu quarto. Ela disse a Liliana que se algo acontecesse com ela, as pessoas saberiam porque ela incluiu isso em seu testamento. Então Liliana desistiu. Godot e Yuri, que estavam observando a interação delas, não entenderam sobre o que estavam falando. Mas Godot sugeriu que Yuri lhes contasse sobre sua visão para que Liliana os ajudasse com qualquer informação que ela tivesse. Poucos minutos depois, eles voltaram para Vauban, e Liliana disse que ela havia terminado de fazer o trabalho sujo dele. Vauban então se transformou e tentou sufocá-los com seu fôlego horrível. Imediatamente, Erika beijou Godot, infundindo-lhe com energia mágica suficiente para que ele pudesse invocar sua espada. Após puxar a espada, uma aura dourada os envolveu, deixando Vauban confuso sobre a origem do poder. Godot informou-o de que a autoridade que ele estava a exercer pertencia a Apolo, o deus do sol. Desde que Apolo foi selado na Terra junto com Artemis, ele se tornou uma encarnação de luz e terra. Essa transformação concedeu-lhe a habilidade de comandar lobos, e quando Vauban tirou sua vida, essa autoridade passou para ele. Vauban avançou contra Godot após ser atingido pelas espadas menores, mas ele não foi páreo para um mar avassalador de espadas ou para o próprio Godot. No final, a autoridade de Vauban foi retirada dele, e ele voltou à sua forma humana. Ele então convocou seus cavaleiros, esperando que a espada de Godot tivesse o poder de tirar suas habilidades restantes. Quando os cavaleiros começaram seu ataque, Erika e Liliana correram para o lado de Godot para ajudá-lo na luta. Durante a luta, Yuri teve outra visão, então ela chamou Godot, dizendo-lhe para refazer sua espada para se adequar a Osíris e Apolo, porque ambos os deuses eram similares. Godot tentou fazer isso, mas teve dificuldade, levando Erika a dizer que era porque ele não conhecia Osíris, e por isso seria difícil recriar a espada. A única maneira de ajudar Godot era transferir o conhecimento para ele. Então, Erika piscou para Yuri, insinuando que ela era quem deveria beijá-lo. A princípio, ela hesitou, mas quando viu Godot lutando para manter a espada sob controle, ela correu até ele.
Após dar-lhe um discurso inútil sobre como não queria continuar sendo uma personagem de fundo, ela o beijou. Embora fosse uma tarefa fácil, tiveram dificuldade em se conectar, então Yuri sugeriu que unissem seus corações antes de assumir e aprofundar o beijo. No momento seguinte, a área foi novamente coberta de ouro e Godu liberou as espadas menores sobre os cavaleiros de Vauban. As garotas começaram a comemorar, acreditando que Vauban finalmente havia sido despojado de sua autoridade. Mas Godu sentiu que esse não era o caso. E antes que pudesse dizer a elas, foi arremessado através do campo contra uma parede. Vauban elogiou Godu por derrotar seus cavaleiros enquanto ele invocava 13 espíritos, que Yuri reconheceu como deuses do tempo. Eventualmente, Vauban os absorveu e aproveitou seu poder para lançar um raio em Godu. Ele também usou esse poder para impedir que as garotas interviessem quando disparou outro raio em Godu. Este conseguiu bloqueá-lo, mas foi derrubado pela força do impacto. Enquanto Godu estava no chão, sentindo-se derrotado, ouviu vozes o incentivando a se levantar. Reunindo suas forças, ele tirou o poder da encarnação de um bode e disparou um raio em Vauban, que o desviou com sucesso. Infelizmente, Godu caiu no chão, exausto, então Vauban começou a ganhar energia novamente, e pouco antes de lançar outro ataque de relâmpago, as garotas cercaram Godu. Eles canalizaram seus poderes nele, mas infelizmente não foi suficiente até que os soldados mortos de Vauban também começaram a canalizar sua energia nele. Eles imploraram a Godu para vingar-se de seu mestre por forçá-los a obedecer suas ordens, mesmo estando mortos. Com o aumento de energia, Godu conseguiu lançar uma grande bola de relâmpago em Vauban, mas Vauban permaneceu ileso e tentou atacar Godu novamente. Felizmente, o sol começou a nascer, e quando Erika apontou isso, Vauban aceitou sua derrota e foi embora. Depois que ele se foi, seus servos mortos começaram a desaparecer também, mas agradeceram a Godu por libertá-los. Após o último servo desaparecer, Yuri desabou. Liliana explicou que o bode não apenas extraía da vontade de uma pessoa, mas também da sua fonte de vida. Nesse momento, Erika caiu de joelhos e começou a tossir, então Godu correu para ver o que estava acontecendo. No entanto, no momento em que ele ficou na frente dela, ela o puxou para um beijo, dizendo que não ia deixar só a Yuri se divertir. Semanas depois, Godu e suas garotas viajaram para a Itália para as férias de verão e passaram um tempo na praia com Lucrécia. Como esperado, isso ficou um pouco louco com Erika tentando ativamente deixar Godu todo agitado, e Lucrécia provando que era uma verdadeira MILF. Cada uma tentou provar à outra que era a melhor esposa para Godu, puxando a cabeça dele entre seus pesados seios. Naquela noite, Liliana recebeu a notícia de que seus colegas cavaleiros haviam perdido Salvatore de vista, causando-lhe preocupação com o problema crescente deles. Eles precisavam da ajuda dele, mesmo que ele fosse uma grande dor de cabeça. Enquanto isso, na casa de praia, Godu escapuliu silenciosamente enquanto as garotas e Lucrécia dormiam profundamente. Enquanto ia para seu destino pretendido, encontrou inesperadamente Athena. Curioso sobre sua presença, ele perguntou por que ela havia vindo. Ela o lembrou de que ele tinha entrado em seu território. Godu retrucou que isso não era um motivo suficiente para ela se aproximar dele, mas Athena assegurou que não tinha intenção de lutar, o que o deixou confuso. Percebendo sua perplexidade, ela explicou que uma batalha estava se aproximando e que queria interagir com ele, já que estava por perto. Godu ainda não compreendia seu significado até que ela o levou para um barco e seguiu em direção a uma misteriosa luz brilhante. Alguns momentos antes, Salvatore havia tropeçado em um túnel subterrâneo protegido por um selo de bruxa. No entanto, como a magia não o afetava, ele passou direto por ela. No centro da sala, ele encontrou um pilar brilhante do qual podia sentir o poder de um deus emanando. Quando estendeu a mão para tocá-lo, Liliana chegou e disse para ele não fazer isso. Então ele perguntou se ela não estava curiosa sobre o selo de Hera. Chamava-se Heraion, mas Liliana ignorou sua pergunta e disse que, desde que o Gorgoneion foi encontrado, a força magnética ao redor do pilar tinha aumentado. Salvatore admitiu que, se soubesse que Athena apareceria, teria tomado as rédeas da situação. Enquanto falava, ele sacou sua espada e apontou-a para o pilar, levando-a a implorar para que ele não fizesse nada estúpido. Salvatore explicou a ela que simplesmente ficar ao lado da coluna sem fazer nada era entediante. Liliana tentou fazê-lo mudar de ideia, dizendo que sua espada mágica não era forte o suficiente para cortar o selo de uma deusa, mas ele a assegurou que não havia nada que sua lâmina não pudesse cortar. No momento em que ele cortou o pilar ao meio, uma poderosa luz verde irrompeu pelo teto e eventualmente se transformou em Kaito. Do barco, Godu perguntou a Athena que tipo de deus o dragão era, e ela lhe disse que era uma besta divina. No entanto, ela disse que sua aparição tinha chamado a atenção de um deus problemático. De volta ao local onde o dragão havia sido libertado, Liliana observou enquanto algo o atingiu com um raio e o derrubou do céu. Antes que ela pudesse ir até ele, um deus apareceu e se apresentou como Perseu, o lendário matador de dragões. Liliana implorou para que ele não matasse o dragão, pois ele havia nascido da energia da ilha e poderia causar problemas se morresse. Mas Perseu recusou o pedido, afirmando que era seu dever.
Ela então perguntou se ele não se importava com o que aconteceria com a ilha se ele matasse o dragão. Perseu respondeu que era um preço pequeno a pagar pela conclusão de sua nobre tarefa enquanto levantava sua espada. Era quase como se o dragão o entendesse, pois tentou incinerar Perseu com sua respiração flamejante. Perseu rapidamente se esquivou, conseguindo golpear o dragão algumas vezes. No entanto, justo quando estava prestes a desferir o golpe final, Athena interveio. Nesse momento, Godo chegou e Liliana o acusou de trazer Athena para a ilha, mas ele garantiu que tinha sido ela quem o havia convocado. Athena então absorveu o dragão, levando Perseu a concentrar-se nela. Antes que uma confrontação pudesse ocorrer, Godo correu, implorando para que eles não brigassem. Um único olhar para Godo foi suficiente para Perseu perceber que ele não era um humano comum. Perseus disse a Godo que o considerava um inimigo, pois ele era um adversário real que havia lutado contra outros heróis de aço. Athena então declarou que se afastaria, permitindo que os dois resolvessem suas diferenças. Pouco antes de ele lançar um ataque, Liliana ativou suas habilidades de voo e rapidamente levou Godo embora. Ele a instou a voltar porque não queria que uma batalha entre os dois deuses irrompesse, mas Liliana insistiu que Perseu estava mais interessado em lutar com ele, então precisavam ganhar tempo. No final, eles foram para um lugar com edifícios destruídos e Godo perguntou a Liliana o que havia acontecido. Então, ela explicou que Salvatore tinha quebrado o selo de Heraion e libertado o dragão. Ela disse a ele que precisavam elaborar um plano para se livrar de Perseu, e ele disse que precisava de informações sobre ele para poder usar sua espada. Liliana ofereceu-se para usar sua magia de ensino para enchê-lo de informações, mas ele explicou que magia não funcionava nele de fora para dentro. Quando ela insistiu para que ele explicasse o que queria dizer, ele soltou que eles tinham que se beijar. Ao ouvir isso, Liliana desanimou em derrota, pois não havia chance de ela beijar Godo. No momento seguinte, Perseus chegou e desafiou Godo, mas Liliana se interpôs entre eles, insistindo que lutaria em nome de Godo, já que não podia fazer o necessário para convocar a espada dele. Quando ela investiu contra ele, Perseus facilmente parou a espada dela com a sua, levando Godot a invocar a encarnação de seu javali, porque não queria que o herói arrogante a ferisse. O poderoso javali surgiu debaixo da terra e levantou os três no ar. Enquanto pulava, Godot derrubou Perseu e o lançou para fora das costas do javali antes de ele aterrissar. Depois, tentou entrar em fúria, mas Godot ordenou que ficasse parado, até que Perseu voltasse em seu cavalo e ordenasse que retornasse. Quando começou a desmoronar, Liliana agarrou Godot e voou para um lugar seguro para evitar que caíssem para a morte. Godot não conseguia entender como ele foi capaz de selar sua autoridade, mas não teve tempo de pensar nisso, pois Perseus começou a disparar flechas contra eles. Ele tentou escapar com o poder do raptor, mas Perseu conseguiu selar esse poder também. Antes que Godot pudesse reagir, Perseu disparou uma flecha diretamente em seu peito, e ele caiu no chão morto. Chocada, Liliana ajoelhou-se ao lado do corpo sem vida de Godot, tentando compreender o que havia acontecido. Ela rapidamente se levantou e confrontou Perseu, enquanto ele se preparava para atacar novamente. Nesse momento, Athena apareceu e o apunhalou nas costas com sua foice, insistindo que a vida de Godot era dela para acabar. Quando Perseu perguntou se Godot ressuscitaria, Athena confirmou que ele ressuscitaria. Percebendo que estava muito ferido para lutar com ela, Perseus decidiu recuar e se recuperar antes de enfrentar Godot novamente. Assim que ele partiu, Athena pediu a Liliana que informasse a Godot, quando ele acordasse, que seria ela quem iria acabar com ele. Enquanto tudo isso acontecia no mundo real, Godot estava no vazio com Pandora, que veio até ele novamente. Então ele perguntou por que estava de volta ali. Pandora explicou que para o poder do carneiro ativar completamente, ele tinha que morrer completamente. Ela também lhe disse que, uma vez que retornasse ao mundo dos vivos, as coisas seriam difíceis. Mas quando ela tentou explicar como ele derrotaria Perseu, ele acordou. Isso encheu Lilian de alívio. No entanto, ela ainda o repreendeu por se permitir morrer. Quando percebeu que tinha falado sem pensar, ajoelhou-se e pediu desculpas. Mas Godot disse para ela não fazer isso. Ele aceitou a culpa por sua morte, dizendo que foi seu erro que levou a isso, mas ela argumentou que se tivesse concordado em beijá-lo, ele não teria se machucado. Depois de dizer isso, ela disse que cometeria sepulcro para pagar por seus pecados. Nesse momento, uma garota vestindo um uniforme de empregada entrou e se apresentou como Karen. Ela disse a eles que Liliana o tinha vigiado a noite toda, mas Liliana afirmou que fez isso porque era seu dever como cavaleira. Com um sorriso conhecedor, Karen revelou que Godot estava em uma viagem com Erika e Yuri, e que eles tinham se encontrado com Lucrécia, que estava agindo como a Sugar Mommy de Godot. Quando ela mencionou que Godot estava estapeando as nádegas deles durante toda a viagem, Liliana quase teve um infarto. Godot tentou refutar as afirmações de Karen, mas Liliana se recusou a ouvir e o acusou de ser um porco culto e desavergonhado. Ela perguntou se uma mulher não era suficiente para satisfazer seus desejos sujos, e Karen respondeu dizendo que não era. Ela jurou que Godot até queria adicioná-la ao seu crescente harém e adoraria se ela tocasse uma música em sua flauta.
No momento seguinte, essa garota ingênua começou a se despir e disse a Godot que ele poderia ter seu corpo, mas não seu coração. Enquanto isso, na ilha onde Erika e os outros estavam, todos os eletrônicos, carros e barcos pararam de funcionar. Erika disse a Yuri que após receber uma ligação sobre o que aconteceu com Godot, seu telefone parou de funcionar. De volta a Nápoles, Godot tentou ligar para Erika, mas não conseguiu. Karen perguntou a Liliana o que deveriam fazer a seguir, mas como Liliana ainda estava se sentindo envergonhada, ela os ignorou. Quando Godot a tranquilizou dizendo que estava tudo bem, ela se levantou abruptamente e deu um soco na parede. Ela insistiu que precisavam se concentrar em parar Perseus, o que lembrou Godot de como ele havia selado sua autoridade. Liliana apontou que seu nome poderia sugerir que ele era de um país oriental, mas ela não tinha certeza de qual poderia ser. Godot desejava que Erika e os outros estivessem com eles, mas tudo o que Liliana ouviu foi ele mencionar Erika. Notando que Liliana estava ficando agitada, Karen sugeriu que Godot saísse para a varanda para tomar um pouco de ar fresco. Quando ele saiu, ela se virou para Liliana e comentou que essa era a chance dela de conquistar Godot, já que Erika não estaria por perto para interrompê-los. Ela apontou que a organização delas nunca esteve em sintonia com a de Erika, e quando Erika se tornou a cavaleira de Godot, isso inclinou a dinâmica de poder a favor da organização de Erika. Karen jurou que não foi coincidência ela lutar ao lado de Godot, e Liliana quase começou a acreditar nas palavras dela. No entanto, ela percebeu que fazer isso era ilusório e se desculpou para clarear a mente. Na varanda, Godot notou um livro no chão, então ele o pegou e o abriu. As palavras estavam em italiano, mas ele conseguia lê-las, porque desde que ele se tornou, percebeu que quem quer que fosse o dono era um aspirante a escritor de conteúdo culto. No momento seguinte, ele sentiu uma lâmina em suas costas e ouviu Liliana dizer que o enviaria para Hades por descobrir seu segredo. Godot implorou por sua vida, mas ela o puxou para a borda do corrimão e segurou a espada em sua garganta. Felizmente, Athena chegou naquele momento, impedindo Liliana de acabar com ele permanentemente. Depois que Liliana se acalmou, eles foram com Athena para a praia, e Godot pediu a ela que explicasse como Perseus havia cancelado sua autoridade. Athena disse a Godot que, para descobrir mais, ele precisaria fazer-lhe um favor. Mas Liliana interveio, alertando-o sobre o acordo perigoso. Impassível diante da interferência dela, Athena disse que ele poderia procurá-la se mudasse de ideia. Mais tarde, Liliana e Godot voltaram para a sede e tentaram descobrir mais sobre Perseu em alguns livros. Mas Liliana se distraiu e começou a sonhar acordada com ela e Godot juntos. Na esperança de se livrar das imagens mentais, ela saiu da sala para clarear a mente. Quando voltou, ofereceu a Godot um pouco de chá e após ele dar um gole, gritou de dor e deixou a xícara cair. Liliana rapidamente se desculpou por drogá-lo, explicando que era a única maneira que ela podia pensar para se preparar para levar o chá de Athena para casa. Quando chegou à praia, Athena já estava lá, então Liliana perguntou a ela o que Perseus estava usando para anular a autoridade de Godot. Athena começou a falar em parábolas que Liliana teve dificuldade em entender. De repente, Liliana recebeu uma visão. Percebendo o que havia acontecido, Athena apareceu diante de Liliana e informou-a que não permitiria que ela voltasse para Godot. Se não fosse pela chegada oportuna de Godot, não é certo o que Athena teria feito com ela. Embora fraco, Godot enfrentou Athena, afirmando que lutaria com ela se ousasse tocar em Liliana. Isso fez Athena recuar. Athena explicou que o indivíduo que ligou Perseu ao leste e ao deus do sol era seu ancestral, que fundou um império, mas naquele momento, Godot estava inconsciente. Enquanto isso, Erika, Lucrécia e Ariana estavam amarradas por Salvatore, que admitiu ser ele quem cortou toda a energia e gadgets na ilha, porque não queria que interferissem na luta de Godot. De volta a Nápoles, uma flecha atingiu a parede ao lado da cabeça de Godot e se transformou em uma moeda de prata. Quando Godot a tocou, uma mensagem de Perseu foi reproduzida, pedindo-lhe para se encontrar com ele para terminar a luta. Depois disso, Godot e Liliana levaram a moeda da mensagem de Perseu de volta com eles para o quartel-general. E depois que Karen a escutou, ela pegou alguns livros. Ela disse a Liliana que a melhor maneira de ajudar Godot a entender a autoridade de Perseu era beijando-o e transferindo o conhecimento, mas Liliana se recusou a fazer isso. Isso levou Karen a provocá-la por ser puritana e a falar sobre como Erika teria aproveitado a oportunidade. Sentindo-se um pouco desconfortável com o assunto, Godot apenas sorriu e se desculpou, dizendo que estava indo ao banheiro. Depois que ele saiu, Karen tentou convencer Liliana de que tudo o que estava acontecendo era obra do destino, mas Liliana não era tão iludida quanto ela, e se recusou a aceitar isso. Foi também naquele momento que eles perceberam que Godot estava demorando no banheiro. Em outro lugar da cidade, Godot desceu de um ônibus, mas antes que pudesse caminhar muito, Liliana falou de um poste de luz, perguntando para onde ele estava indo. Eles encontraram um lugar para se sentarem e ele lhe disse que não queria forçá-la a fazer algo de que não gostasse. Liliana insistiu que, como rei, ele poderia ordenar que fizesse o que quisesse, mas ele lhe disse que não seria como Vauban, que a obrigara a fazer coisas de que não gostava. Então ele se levantou para sair, mas parou no meio do caminho quando uma flecha veio voando em direção a eles.
Quando olharam na direção de onde veio, viram Perseu, que disse ter vindo para que pudessem continuar a luta. Mais tarde, Godot ficou observando enquanto Perseus falava para uma multidão que continuava a louvar o herói deus. Quando finalmente se virou para encarar Godot, perguntou se ele estava pronto para uma surra real, e Godot disse para ele não se iludir acreditando que iria vencer. Sendo o cara arrogante que era, Perseu declarou que suas armas falariam por eles. Godot concordou que era a melhor opção e então escolheu uma encarnação para usar na luta. Quando Godot e Perseus se envolveram em uma batalha acirrada, Perseus usou seus poderes para enviar, selar os poderes de Godot. Em seguida, ele lançou Godot em um prédio próximo com uma flecha, então Liliana correu para verificar como ele estava e sentiu alívio ao ver que ele não estava gravemente ferido. No entanto, ela perguntou o que ele planejava fazer, e ele disse que iria descobrir ao longo do caminho, pois ele era o único que podia enfrentar Perseus. Irritada, ela o puxou para um beijo, e depois de se separarem, pediu que ele deixasse de ser teimoso e implorou para deixá-la ajudá-lo, já que era a única maneira de derrotar Perseus. Eventualmente, ele concordou. Então ela disse para ele beijá-la porque sentia que seria errado ela iniciar o beijo. Do lado de fora, Perseu se preparou para disparar outra flecha para atrair Godot quando percebeu uma luz brilhante que engolfou tudo. De repente, Godot apareceu diante dele, carregando Liliana. Godot lhe disse que ele sabia que não era Perseu, mas Mitra. Ele explicou que a razão pela qual conseguiu selar sua autoridade foi que Veretragna uma vez serviu a ele. Perseu ficou impressionado que Godot havia aprendido sua verdadeira origem, mas isso não o impediu de atacar. Godot bloqueou todos os ataques de Perseus até que sua espada cresceu muito, permitindo-lhe usá-la para bloquear a próxima flecha de Perseus. Godot conseguiu mandar a flecha de volta, surpreendendo Perseus antes de serem transportados de volta ao real mundo. Perseu elogiou Godot por destruir seu arco, mas então ele convocou sua espada e atacou-o. Perseu chutou-o no chão e apunhalou-o no ombro com sua espada. Para a surpresa de Perseu, Godot agarrou a lâmina com a mão livre. Invocando a encarnação do camelo, Godot usou sua força para chutar Perseu. Liliana correu para o lado de Godot, e ele explicou que permitiu que Perseus o ferisse para poder ativar a encarnação do camelo. Naquele momento, Perseu retornou notando Liliana. Ele a fitou nos olhos e a hipnotizou, após o que ordenou que ela matasse Godot. Imediatamente, Liliana começou a atacar Godot, e não importava quantas vezes ele tentasse falar com ela, ela continuava atacando. Depois de um tempo, ela trocou a espada por um arco e algumas flechas, mas Godot se recusou a sair do lugar e gritou o nome dela. Surpreendentemente, no momento em que ela soltou as flechas, elas passaram por ele e acertaram Perseu. Percebendo que ela tinha recobrado os sentidos, Godot imediatamente correu para verificar como ela estava, e ela disse que a voz dele a trouxe de volta à realidade. Ao mesmo tempo, Perseu retirou a flecha que o havia atingido e disse que subestimou o poder do amor. No entanto, ele não estava preparado para aceitar a derrota, e enquanto os dois lutavam, Liliana se preparou para disparar suas flechas. Quando encontrou uma abertura, lançou as flechas, mas Perseu desviou de todas. No entanto, ele não estava preparado quando uma delas retornou e atingiu seu ombro, pois uma das flechas atuou como um bumerangue. Imediatamente, Godot a chutou, cravando-a mais fundo no ombro dele e na coluna atrás dele. Ele então convocou o javali e o lançou em Perseu com toda a força que tinha antes de desabar de exaustão e de seus ferimentos. Liliana tentou curá-lo beijando-o, mas Atena apareceu de repente e ofereceu-se para curá-lo como uma forma de se desculpar por arrastá-lo para seus problemas. Mas Atena se inclinou e o beijou. Depois de curá-lo, ela o beijou novamente, dizendo que era um presente. Antes de sair, pediu a Liliana que informasse a Godot que eles se encontrariam novamente. Enquanto isso, em um beco, Perseu foi atacado e engolido inteiro por Atena. Na manhã seguinte, enquanto Lilian estava descascando maçãs para Godot, Erika e Yuri chegaram. A primeira coisa que a garota violenta Erika fez foi tentar atacar Godot, mas Lilian interveio. Ela então perguntou a Erika por que ela queria ferir seu mestre. Mas antes que Erika pudesse responder, Yuri parabenizou Godot por derrotar Perseus. No momento seguinte, Karen e Ariana entraram para dizer olá, e assim que saíram, Erika perguntou a Godot se ele e Liliana tinham se beijado. Godot confirmou, e disse a ela que essa era a única maneira de obter o conhecimento de que precisava, mas ela se irritou e o chamou de descarado triplamente infiel. Dias depois, uma garota visitou Yuri, expressando decepção por não ter completado sua missão. Yuri deveria se tornar concubina de Godot, mas devido a Erika, ela não cumpriu a tarefa. Notando os sentimentos de Yuri por Godot, a garota pediu que ela assumisse o papel de mãe de seu filho e se concentrasse em fazer Godot passar seu trem por seu túnel, prometendo que elaboraria um plano adequado para isso. Mais tarde, durante o almoço, Shizuka observou enquanto Liliana tentava dar um sanduíche ao seu irmão. Cansada de assistir a essa situação constrangedora, ela perguntou a Erika e Yuri se elas tinham aceitado Liliana em seu harém não oficial. Elas contaram como ela se apresentou à turma como a prometida dele, e até usou seus poderes para garantir que se sentasse ao lado dele na aula. Como se isso não fosse ruim o suficiente,
Ela passava em casa todos os dias para buscá-lo como se ele precisasse de uma motorista. Erika chegou a afirmar que Liliana estava completamente louca por Godo, fazendo Shizuka repreender Godo por se envolver em tais atos sem se casar primeiro. Enquanto Shizuka repreendia seu irmão, Erika notou Yuri observando a forma como Liliana estava com Godo. Ela então aconselhou-a a não se preocupar, pois Liliana seria sempre nada mais que uma cavaleira para Godo. Após as aulas, enquanto Godo lia o bilhete que encontrou na sua mesa, Liliana apareceu de repente ao lado dele. Ela insistiu em acompanhá-lo até a casa de chá. Ao chegar lá, Godo foi recebido por Sichuan Ina, sua nova serva, que mencionou ter recebido ordens para se casar com ele como Yuri. Enquanto tomava chá, Godo questionou a necessidade do casamento. Ina argumentou que não havia nada de errado com isso, observando que ele já tinha 3 amantes, excluindo Lucrécia. Godo insistiu que as meninas eram apenas amigas, levando Ina a perguntar se ele realmente tinha colocado Yuri na zona de amizade. Quando ele disse sim, ela perguntou a Yuri se ela estava bem com isso, e Yuri disse que, desde que fosse o que Godo queria, ela não se importava. Liliana então perguntou a Ina por que ela estava tentando perturbar a vida de Godo. Quando Ina respondeu a ela, referiu-se a ela como número 2, e Liliana perguntou por quê, então ela disse que era porque ela era a segunda mais forte. Ina explicou que, embora fossem igualmente fortes no combate, Liliana quase sempre raciocinava como uma cavaleira. Liliana se ofendeu, mas Ina disse que estava apenas tentando esclarecer os fatos e chamou o nome de Erika, o que as fez perceber que ela estava assistindo. Ela então disse a Erika que queria conversar sobre algumas coisas, então Erika sugeriu que fossem a algum lugar privado para isso. Pouco tempo depois, Godo, Yuri e Liliana estavam junto aos portões da escola esperando Erika para voltar. Quando ela chegou, ele convidou as meninas para comer com ele, mas todas recusaram, alegando já ter um compromisso. No dia seguinte, durante o almoço, enquanto Shizuka e Godo estavam comendo no telhado, Erika veio convidar Godo para um encontro. Assim, Shizuka saiu irritada. Alguns dias depois, enquanto Erika se preparava para o encontro, ela ligou para Liliana e disse que ia sair com Godo, o que a fez começar a surtar. Depois de desligar a chamada, ela ligou para Yuri e disse que tinha algo importante para lhe contar. Mais tarde, ela foi buscar Godo na casa dele, e eles foram a uma loja de lingerie, porque Godo não conseguiu escolher um lugar adequado para o encontro. Enquanto Erika experimentava algumas peças, ela perguntou a Godo qual peça ele gostava mais e ele começou a surtar. Pelo resto do dia, eles foram a diferentes restaurantes e experimentaram diferentes comidas antes de terminarem em um parque, onde Erika disse a ele que sabia onde queria que o encontro terminasse. Enquanto isso, Liliana visitou o santuário para falar com Yuri, questionando sua calma, enquanto Godo estava sozinho com Erika. Yuri a tranquilizou dizendo que Erika não faria mal a Godo, mas Liliana se perguntou se Yuri ainda se importava com ele. Yuri explicou que, apesar de sua longa amizade, Godo a via apenas como uma amiga, alguém por quem ele valeria a pena arriscar a vida. Liliana então perguntou se Erika tinha dito o mesmo e Yuri confirmou. De volta à cidade, Erika levou Godo ao lugar onde ele lutou contra Athena, mas ele não conseguia entender por que ela queria ir lá. Ela então explicou que tinha um lugar especial no coração dela, porque foi onde ele teve sua primeira vitória. Ela também lhe disse que não era legal rotular aqueles que lutaram com ele apenas como amigos. Alguns minutos depois, Ina chegou e disse a Godo que ela e Erika iam ter um duelo 1 a 1. Quando ele perguntou por quê, Erika apenas lhe disse que ele não podia interferir, e então ela trocou de roupa. No momento em que Ina sacou sua espada, Yuri sentiu sua energia e rapidamente correu para fora do santuário com Liliana em suas saltos. Enquanto as duas garotas lutavam, Godo perguntou por que estavam tentando se machucar e Erika disse que só estava se defendendo, já que Ina estava determinada a eliminá-la. E para sustentar isso, dizendo que um rei japonês merecia ter uma amante japonesa e não uma italiana, o que surpreendeu Godo. Quando as garotas avançaram uma contra a outra novamente, Godo se colocou entre elas. Erika o repreendeu por ser imprudente. No entanto, ele disse que era a única maneira de impedi-las de morrerem. Ele pediu para largarem suas espadas, mas Ina recusou, e sua espada começou a brilhar, fazendo com que os poderes de Godo reagissem a ela, já que ela podia usar parcialmente seu corpo para canalizar poderes divinos. Quando ela tentou atingir Erika, Godo agarrou o cabo e um portal se abriu sob seus pés. Após Godo passar pelo portal, Erika atacou Ina, exigindo saber para onde ele tinha ido. Ela respondeu que ele estava no submundo e então empurrou Erika para trás. Isso deu a Erika a chance de pular no portal quando percebeu que Godo ainda estava vivo. Ina também pulou atrás dela porque estava determinada a não perder para Erika. Enquanto isso, Shizuka estava em casa assistindo televisão quando Athena caiu do teto e perguntou onde Godo estava. Enquanto isso, Dora a exploradora, quer dizer Godo, estava caminhando por uma floresta no submundo quando se deparou com uma casa de madeira. Ao entrar na casa, Godo encontrou um homem que se apresentou como Suzano, o avô de Ina. Agradecido por ter conhecido o homem, Godo perguntou onde estavam, e Suzano revelou-lhe que ele estava no submundo.
De repente, Godot foi assaltado por visões do passado de Suzano, e quando as visões pararam de passar em sua cabeça como se fosse o último sucesso de bilheteria da semana, ele notou que tinha uma espada na mão. Suzano então explicou que o mundo inferior tinha o poder de revelar tanto o passado quanto o futuro para todos aqueles que entrassem nele. Ele perguntou a Godot se ele desejava lutar com ele, mas antes que Godot pudesse responder, Suzano disse que a pergunta era uma piada. No entanto, ele disse que queria transferir alguns de seus poderes restantes para Ina. Ao mencionar o nome de Ina, Godot perguntou a Suzano se as garotas ainda estavam vivas, e ele o assegurou que sim. Ele disse que elas ainda estavam lutando em algum lugar no mundo inferior, e até mostrou a cena através de um pote de água. Preocupado, Godot pediu a Suzano para levá-lo até elas, mas ele recusou, e em vez disso, disse a Godot para imaginar as garotas em sua mente, dizendo que se fizesse isso, seria transportado para elas instantaneamente. Enquanto a luta das garotas continuava, Ina conseguiu empurrar Erika para trás antes de invocar o deus que habitava sua espada, e permitiu que ele assumisse seu corpo. Após sua transformação, ela absorveu a mana de Erika e tentou desferir um golpe final nela. Enquanto isso, de volta à Terra, Yuri conseguiu usar seus poderes para descobrir onde Godot, Erika e Ina foram. Ela perguntou a Liliana se havia uma maneira de ir buscá-los, e Liliana disse que sim. No entanto, elas não tinham os ingredientes necessários para completar o ritual para abrir um portal. Nesse momento, Amakatsu chegou e disse que poderia ajudá-las, mas Liliana o acusou de estar por trás do que aconteceu. Amakatsu a assegurou que queria que Godot voltasse tanto quanto eles, porque precisavam da ajuda dele. Isso fez Yuri perguntar qual era o problema, e ele explicou que coisas estranhas estavam acontecendo ao redor do mundo. No submundo, Godot chegou a tempo de salvar Erika, e depois de dizer a ela para deixar tudo com ele, enfrentou Ina. No entanto, rapidamente percebeu que Ina não estava no controle, e a espada revelou que havia tomado conta de seu corpo. Imediatamente, Godot disse as palavras para ativar sua autoridade, e a área foi envolvida por sua luz dourada, usando as espadas menores até que o corpo de Ina ficasse fraco, obrigando-a a fugir. Quando Godot se virou, encontrou Erika inconsciente, então correu para ela e a ajudou. Algum tempo depois, Erika acordou, mas ainda estava muito fraca, então Godot decidiu levá-la para Suzano. No entanto, ele não conseguia imaginá-lo corretamente em sua cabeça e continuava sendo transportado para lugares diferentes. Enquanto isso, na casa de Godot, Shizuka e Athena estavam conversando quando ouviram na TV que partes do mundo estavam sendo envoltas em escuridão. Antes que Shizuka pudesse comentar sobre isso, Athena desapareceu do lugar onde estava. De volta ao mundo inferior, Erika sabia que estava morrendo, então implorou a Godot que cuidasse dos outros por ela. Embora Godot insistisse para que ela parasse de dizer essas coisas, ela lhe disse que o amava e estava triste por deixá-lo. Ele então a abraçou e a beijou com tudo o que tinha, esperando que ele pudesse curá-la. Quando não funcionou, ele começou a amaldiçoar os deuses por tentarem levá-la dele, apenas para se encontrar em um vazio com Veretragna, que lhe disse para tomar seu poder e desafiar os deuses. Godot fez o que lhe foi dito e desbloqueou o pedaço final do poder de Retragna, que era a juventude. Quando ele voltou para Erika, fez ela prometer estar ao seu lado, acontecesse o que acontecesse, antes de beijá-la como se a vida dela dependesse disso, o que de fato dependia. Quando terminou, Erika sentiu sua força vital retornar enquanto estavam juntos na praia. Murakuro voltou, e desta vez ele assumiria a forma de Groot super forte. Quando Godot tentou lutar, Erika o deteve e disse que encararia a tarefa sozinha. Depois de atingi-lo com um golpe poderoso, ele recuou e Ena, que ainda estava ligada a ele, recuperou seus sentidos. Godot a chamou e disse que a salvaria, mas ela insistiu que esquecessem dela enquanto Murakuro tentava atacá-lo. Erika conseguiu bloquear, permitindo que ele ativasse o poder do Raptor, que usou para chegar até Ena e tirá-la de lá. Devido à forma como caíram, Ena acabou ficando em cima dele. Eles se afastaram rapidamente. Depois de se vestir, ela o agradeceu por salvá-la com um beijo. Em seguida, Erika pediu que eles se controlassem até que ela acabasse com Murakuro, mas antes que isso pudesse acontecer, o lugar em que estavam desmoronou. Eles então se encontraram no santuário de Yuri e puderam testemunhar Athena absorvendo Murakuro. No entanto, uma segunda Athena apareceu e Godot revelou que a pessoa que havia absorvido Murakuro era Metis, a mãe de Athena. As garotas perguntaram como ele tinha certeza de que era Metis, então ele lhes disse que Suzano havia falado sobre ela enquanto ele ainda estava no mundo inferior. De acordo com Suzano, Metis desejava engolir o céu e mergulhar o mundo na escuridão. Depois de ouvir isso, Yuri destacou que a profecia que foi prevista pela princesa Alice era sobre Metis e não sobre Athena como eles tinham acreditado. Metis então puxou a espada e a transformou em uma foice antes de avançar contra Godot. Felizmente, Athena o empurrou para fora do caminho antes que ela pudesse atingi-lo, e Godot perguntou como ela podia empunhar a arma de um deus. Nesse momento, Yuri teve uma visão, então ela explicou que era porque a arma tinha sido concedida ao seu dono por uma serpente, e Metis era uma serpente.
Erika então ordenou a Godot que levasse Athena e fugisse porque se Metis a absorvesse, o mundo permaneceria na escuridão. Godot tentou recusar, mas ela apontou que ele não podia enfrentar Metis porque ele já havia usado sua espada dourada uma vez naquele dia. Ainda assim, Godot tentou convencê-la a deixá-lo ficar e lutar, alegando que seu plot armor garantiria sua segurança. Mas ela recusou e disse que ele tinha que ser a última linha de defesa deles. Os outros também concordaram com Erika, prometendo a Godot que fariam o melhor para derrotar Metis e impedir que a profecia se realizasse. No momento seguinte, Ariana e Amakatsu chegaram em um carro e Yuri empurrou Godot e Athena para dentro, mas ficou para trás. Enquanto eles se afastavam, Erika disse a Yuri que ela deveria ter ido com Godot, dizendo que não se importava se ela se tornasse sua amante após sua morte. Yuri explicou que por causa do que sentia por Godot, ela queria pelo menos tentar salvá-lo. Erika elogiou-a por finalmente reconhecer seus sentimentos por Godot. De repente, os escombros à frente começaram a tremer e as garotas sentiram o poder de Metis antes que ele irrompesse pelos escombros, então se prepararam para uma luta. Enquanto isso, no carro, Godot perguntou a Amakatsu para onde estavam indo, e ele disse que estavam indo para o Monte Fuji. Segundo ele, a montanha era o ponto focal de todas as coisas sobrenaturais no país, e também possuía um poder espiritual protetor especial que poderia ajudá-los a se esconder de Metis por um curto período de tempo. Athena então perguntou a Godot quem ela era e sobre a origem de Metis. Quando Amakatsu ouviu suas perguntas, ele revelou que Athena havia perdido suas memórias e seus poderes para Metis, explicando que Metis havia se materializado do Gorgoneion e conseguiu absorver todas as memórias e poderes de Athena. De volta ao santuário, Erika enfrentou Metis de igual para igual, e as garotas ficaram surpresas ao ver Erika usando os poderes de Godot. No entanto, Erika sabia que os poderes não durariam, então ela se esforçou para lutar até que Liliana se juntasse a ela. Yuri e Ana então usaram seus poderes combinados para manter Metis no lugar, permitindo que Erika e Liliana enviassem um ataque poderoso em sua direção. Pouco tempo depois, Godot sentiu seus poderes retornarem a ele e rezou para que Erika e os outros estivessem bem, já que não havia nada que ele pudesse fazer por eles enquanto estava escondido com Athena. Athena então perguntou a ele o que era um deus, então ele explicou que sempre os considerou como pessoas fortes e poderosas. No entanto, agora que ele havia conhecido alguns deles, percebeu que não passavam de crianças. Assim que terminou de falar, Metis caiu sobre eles como uma bomba, destruindo o lugar no processo. Quando a fumaça se dissipou, Godot tentou fazer Metis voltar para Athena, mas ela recusou e disse que era inútil tentar protegê-la. Godot disse que não se importava porque ela era sua amiga, fazendo Metis rir enquanto começava a atacá-lo. Godot conseguiu resistir contra ela, alternando entre suas autoridades. No entanto, Metis ainda conseguiu dar um golpe, e quando Athena tentou ir até ele, ela também a atacou. Mas Athena segurou sua arma. Ela então chamou por Godot, que convocou o cavalo branco para derrubar Metis com seu fogo. Infelizmente, foi inútil porque Metis não sofreu danos e agarrou Athena antes de absorvê-la completamente. Com Athena absorvida, Metis assumiu sua forma original e enfrentou Godot. Olhando para a verdadeira forma de Metis, Godot disse a ela que não importava se ele era mais fraco do que ela, porque ele continuaria lutando até seu último suspiro. Felizmente, ele não precisou fazer isso porque as garotas chegaram logo em seguida, e cada uma delas o beijou para fortalecê-lo enquanto ele lutava contra Metis. Depois de separar Athena de Metis, ele pediu às garotas que lhe emprestassem sua força. Depois disso, ele invocou o Javali e o lançou contra Metis. Para sua surpresa, Metis o rebateu e o destruiu diante de seus olhos. Quando seus olhos se focaram, ela tentou ensinar Athena para poder absorvê-la novamente. Godot imediatamente começou a correr em direção a Athena, gritando para que ela acordasse, o que eventualmente aconteceu. Ela então o beijou e seus poderes combinados criaram uma grande foice dourada, que usaram para derrotá-la. Quando Metis desapareceu, ela disse a Athena para se lembrar de que ela era a própria escuridão, e ao mesmo tempo, a escuridão ao redor do mundo se dissipou. Antes de Athena também desaparecer, ela prometeu a Godot que o veria novamente, deixando-a imaginar se ela permitiu que Metis a absorvesse. Logo depois, ele desmaiou e as garotas correram para o lado dele para se certificar de que ele ainda estava vivo. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, pode conferir o próximo vídeo bem aqui. Além disso, se você assistiu este vídeo até aqui, vamos confundir aqueles que não assistiram comentando Dragon Ball. Até a próxima!